Então esse é mais um vídeo que eu estou gravando para a sequência de aulas no sistema de módulos que a gente está fazendo no curso de bacharelado em música popular, a disciplina Música no Brasil 1. E aqui é o tema que eu planejei, eu coloquei como título Africanidades das modinhas aos machiches. Esse é um tema muito vasto para falar numa aula tão curta, né? Mas a gente vai tentar investigar dois vestígios importantes aí na música, ao longo aí, na virada do século XVIII para XIX e na segunda metade do século XIX, de como aconteceu uma incorporação de musicalidades africanas naquilo que vai se identificando aos poucos como música brasileira. Né? A gente está estudando na disciplina que esse conceito de música brasileira é um conceito muito pensado mais para o final do século XIX e talvez também mais para o século XX, mas com certeza ali por volta de 1800, quando começam a aparecer as modinhas que a gente vai estudar hoje, o conceito de música brasileira não é pertinente, não existia, né? Mas de certa forma já estavam presentes ali traços do que depois iria se desenvolver. E a cultura brasileira, a música brasileira, a população brasileira tem uma marca muito forte da presença dos escravos africanos, né, trazidos da África, trazidos em grandes quantidades, principalmente no século XIX. Tem escravidão desde o século XVI, né, mas há um aumento gigantesco do tráfico de escravos já na época do Brasil independente, no século XIX. Então a gente tem um tema muito complexo e pouco estudado, que é tanto a história dos povos africanos, das culturas africanas, como também a história da presença africana no Brasil, né? Um tema que foi muito invisibilizado, negado, jogado para baixo do tapete, e existe um esforço ainda muito pequeno e em anos recentes de investigar essas histórias, né? Correndo contra uma dificuldade que é a falta de fontes escritas, por exemplo, a falta de fontes documentais e o próprio viés, né, racista das fontes. Então, estou longe de pretender fazer uma abordagem aprofundada dessa questão, mas a gente vai trabalhar aqui nessa aula com dois pontos bem específicos, né, para o assunto que a gente está estudando, que é música no Brasil. Então, o primeiro deles é a presença das modinhas. Por volta de 1800 foi encontrado um documento, né, foi produzido em Portugal um documento com o título de Modinhas do Brasil, e estudar esse documento, o que ele tem ali que seria pretensamente do Brasil, né, porque esse documento foi encontrado em Portugal, e aí a gente pode ver um pouco de uma história da incorporação de musicalidades africanas, principalmente rítmica, nas modinhas portuguesas e já com essa identidade aí de modinhas do Brasil. E um segundo momento que normalmente seriam assuntos para aulas separadas, mas aqui a gente está condensando os conteúdos de uma forma mais favorável à aula remota. Então, esse outro tema que é a presença do machixe, né? O desenvolvimento do machixe, que é um estilo musical, uma forma híbrida entre a polca, né, essa dança europeia, da segunda metade do século XIX, e as musicalidades africanas, afro-brasileiras, né, que geraram o que a gente chama aí de machixe, embora isso tenha vários outros nomes, como a gente vai vendo aqui também. Aqui eu estou apresentando algumas das principais referências para o assunto da aula. Mozart Araújo, a modinha e o lundu no século XVIII. O Mozart Araújo foi um dos primeiros pesquisadores a estudar esse tema e a publicar aqui no Brasil. É um livro publicado pela editora Record na década de 1960. Nesse livro, o Mozart Araújo publicou várias modinhas
que ele encontrou em documentos do século XVIII, principalmente, década de 1790 em geral, né? Documentos que ele encontrou, por exemplo, no Jornal das Modinhas de Lisboa, ou no Método de Viola, da Manuel da Paixão Ribeiro, que era um livro para as pessoas aprenderem a tocar viola. Então, esse livro do Mozart Araújo é uma primeira aproximação ao tema, né? Eu usei ele para pegar algumas partituras que eu vou mostrar daqui a pouco, alguns exemplos. Depois a gente tem esse livro do Edilson de Lima, chama As Modinhas do Brasil. Isso foi a pesquisa de mestrado do Edilson. Ele fez uma edição comentada desse documento Modinhas do Brasil, que é um documento encontrado em Portugal, é um documento que foi produzido por volta de 1800. Ele não tem autoria definida, mas mais provável que ele possa ser atribuído a Domingos Caldas Barbosa, que é um personagem que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então, o Edilson de Lima ele pegou manuscritos dessas modinhas do Brasil e fez uma edição em partitura moderna e fez também uma gravação que a gente vai ouvir alguns exemplos depois. Então, ele é uma referência importante aí para a gente estudar esse tema. E o livro mais marcante aí para o que a gente está estudando é esse livro do Carlos Sandrone, Feitiço Decente. O livro do Carlos Sandrone, na verdade, é uma pesquisa que ele fez de história do samba, né? Transformações do samba no Rio de Janeiro, 1917 e 1933. Bom, se ele é uma história do samba no século XX, por que eu estou usando ele para falar de modinhas do século XVIII e XIX? É porque o Sandrone ele tentou investigar as origens rítmicas do samba brasileiro, né? E aí, para isso, ele fez uma pesquisa sobre como é que foi a incorporação das rítmicas africanas na música brasileira, e ele remete a esse documento das modinhas do Brasil, e ele tem um capítulo sobre isso, então ele é um material importante para esse tema. Também foi no livro do Sandrone que apareceu aí um estudo mais completo de como o machixe surgiu a partir de uma mestiçagem, digamos assim, né, entre aspas, da polca europeia com o lundu afro-brasileiro, que gerou aí o machixe. Então o livro do Sandrone seria a principal referência aqui para a aula de hoje. Aqui uma referência discográfica, o disco Lundu de Marruá, Modinhas e Lundus, século XVIII e XIX, do grupo Lira do Orfeu. Esse grupo é dirigido pelo Edilson de Lima, o mesmo pesquisador que fez a edição das modinhas do Brasil, mas esse disco ele gravou depois, e aqui ele já tem uma aproximação maior com a linguagem das modinhas do século XVIII, porque ele usa instrumentos de época, jeitos de cantar e de tocar mais próximos do que era originalmente. Naquele outro livro que estava no slide anterior, Modinhas do Brasil, ele faz uma adaptação muito mais próxima do canto lírico, da música erudita, do que realmente do que eram as modinhas portuguesas e brasileiras naquela época. Esse aqui é um exemplo interessante. Isso aqui é um original daquele documento Modinhas do Brasil, né? Aqui está ele é uma cópia autêntica aí, né, da forma como esse documento está redigido. Ele é um manuscrito. Interessante que a gente pode observar que ele está escrito para as vozes em claves de dó, são duas vozes. A parte da viola, né, o acompanhamento harmônico, ele está escrito em clave de Fá. Os acordes não são escritos, né? Aqui no caso até tem alguns acordes escritos porque está em forma de arpejo, mas geralmente nessas modinhas o que a gente encontra é uma espécie de baixo contínuo, né? Uma nota do baixo, da qual o músico que vai tocar deduz os acordes, né? Monta os acordes por sua própria conta. Essa forma de escrita, tanto com a linha do baixo, né? Presumindo uma harmonia, como com as vozes escritas em clave de dó, e mesmo o estilo de traçar as notas aí, né, desses manuscritos da época, torna a leitura um pouco mais difícil para quem está acostumado com as partituras do século XX e XXI. Então, normalmente esses documentos precisam passar por uma transcrição para notação moderna para ficar mais fáceis de ler. Embora os músicos que são especializados em música do século XVIII leem essa partitura original aí tranquilamente, ela não é uma partitura tão complicada.
E aí a questão que a gente precisa desenvolver aqui nesse assunto, né, é fazer uma comparação entre as modinhas portuguesas e as modinhas do Brasil, como se apresentam nesse documento Modinhas do Brasil. Esse é o personagem fundamental para o assunto que a gente está estudando. É o Domingos Caldas Barbosa, segundo a pesquisadora portuguesa Luísa Savaia, que escreveu bastante sobre ele. Esse é o único retrato conhecido do Domingos Caldas Barbosa. Ele está retratado aqui com um casaco bonitão, uma pena que denota sua profissão, né? Ele era escritor, poeta, né? E tem uma poesia da autoria dele mesmo, que era meio para servir como uma lápide, né? Do extinto Lereno, o Lereno era o pseudônimo dele como poeta, o rosto se devisa em morta cor, mas sua alma em seus escritos se conhece ainda melhor. Né? O Domingos Caldas Barbosa é um personagem muito importante porque ele nasceu no Rio de Janeiro. O pai dele era um funcionário da coroa portuguesa em Angola. O Domingos Caldas Barbosa nasceu da relação do pai dele com uma escrava africana, que o pai depois alforriou, né? Então ela era na classificação da época, uma preta liberta. Então o Domingos Caldas Barbosa seria, conforme as classificações da época, um mulato, né? Um mestiço de português com uma escrava africana. O pai do Domingos Caldas Barbosa tentou dar uma educação formal para ele, ele estudou no Colégio dos Jesuítas, depois ele foi para Portugal para estudar Direito em Coimbra, mas o pai do Domingos Caldas Barbosa morreu antes que o Domingos Caldas Barbosa pudesse efetivamente cursar a faculdade de Direito, e aí Domingos Caldas Barbosa se viu às voltas com a necessidade de conseguir seu próprio sustento, e aí ele passou então a fazer uma coisa que ele sabia muito bem, que era improvisar poesias em forma de modinhas e lundus, que ele tinha aprendido isso com certeza na convivência que ele teve no Rio de Janeiro. Então ele passou a ser um modinheiro, né, um poeta das modinhas em Portugal, né, em várias cidades, principalmente no Porto, em Coimbra e em Lisboa, onde ele andava pelos salões, né, dos nobres portugueses apresentando suas poesias em forma de canções. Não existe informação de que ele fosse por si mesmo um músico ou que soubesse tocar viola, né? Tem informações meio contraditórias aí nas fontes de época. Ele era provavelmente apenas o poeta que improvisava os versos, então, mas tem uma coisa interessante aí que o Domingos Caldas Barbosa ele fazia duas atividades literárias contrastantes, né? Ele era um poeta árcade, né, que escrevia poesia no estilo que remetia à poesia antiga, né, poesia latina, poesia grega, era uma poesia de alta compostura, digamos assim, mas ele também fazia essa poesia mais popular, que eram os versos mais simples, do ponto de vista da forma poética, né, para as modinhas. E o documento Modinhas do Brasil, que provavelmente foi composto pelo próprio Domingos Caldas Barbosa, embora isso não seja confirmado, mostra um ponto de vista muito interessante, que é essa mescla de elementos africanos na modinha portuguesa. Bom, para a gente entender isso, então, precisaria agora mostrar alguns exemplos. Então, vamos lá. Eu vou mostrar primeiro exemplos de modinhas portuguesas. Essa aqui é uma partitura que eu fiz uma transcrição para notação moderna a partir de um documento apresentado pelo livro do Mozart Araújo, que é a modinha e o lundu no século XVIII. Né? Aqui eu peguei um documento manuscrito com aquela notação em clave de dó, aqui eu transcrevi para as claves de sol, fiz uma edição, um software de edição de partituras, fica mais fácil de ler. Né? Aqui é interessante que tem a informação ali no título, né? Já que só estou dando ais, o título, modinha publicada em 1789, no método de viola de Manuel da Paixão Ribeiro. Ela é atribuída ao compositor José Maurício, embora esse não seja o mesmo padre José Maurício Nunes Garcia, compositor que viveu no Rio de Janeiro, que a gente mencionou na aula passada. É um outro José Maurício, lá de Portugal, provavelmente.
Embora, se fosse o padre José Maurício aqui do Brasil, também não seria uma grande surpresa, porque ele também compôs modinhas. Isso é uma coisa interessante que aparece muito nos documentos da época, que vários compositores que escreviam música sacra, ópera, também escreviam modinhas, né? Então, tanto em Portugal como no Brasil, existia uma versatilidade meio obrigatória dos compositores que tinham que transitar por vários estilos. Mas olha só, algumas características importantes para a gente observar nesse tipo de modinha. Primeiro, quase sempre as modinhas são a duas vozes, o acompanhamento de viola, como eu já mencionei, aqui ele está escrito somente as notas do baixo, o músico teria que montar os acordes, aqui a gente deduz que os acordes são um acorde de Fá maior, né? Aqui talvez um acorde de Si bemol, e aqui um acorde de Dó, um acorde da dominante, né? Então, são poucos acordes, geralmente tônica, subdominante, dominante, isso se deduz pelas linhas do baixo, às vezes o baixo tem alguma inversão aqui nas notas, mas o interessante é que a melodia, como a gente vai observar isso depois contrastando com as modinhas do Brasil, aqui uma característica importante é que a melodia ela coincide com o acento rítmico do pulso, né? Então você tem um pulso do compasso, né? 1, 2, 1, 2. Já que só estou dando ais ao som de cruéis tormentos. Então aqui a gente vê que em cada pulso do compasso tem sempre uma nota da melodia, né? Então os acentos eles são coincidentes com os pulsos. Isso é a prática normal da música europeia, né? A ideia de fazer uma rítmica que se desencontra do pulso do compasso não é uma ideia da música europeia em geral, né? Para vocês não precisarem passar por esse suplício de me ouvir cantar, o outro exemplo que eu tenho aqui tem uma gravação que é daquele disco do Lundus de Marruá. Aqui é a partitura é essa aqui, o Já se quebraram os laços. Aqui tem uma pequena introdução da viola, né? E aí a gente vai ver a entrada da melodia aqui. Interessante o título aqui fala em moda de lundu, e a gente vai ver que na gravação do grupo Lira de Orfeu, a gente vai ver que quem toca viola, que eu acho que é o próprio Edilson de Lima, ele faz um toque mais rasgado, com uma rítmica já um pouco sincopada, digamos assim. Vamos escutar esse exemplo. Interlúdio instrumental e volta no tradicional. Não dá tempo de mostrar as gravações completas, né? Mas eu vou colocar numa pasta lá do Drive para vocês escutarem, quem tiver curiosidade. Aqui a gente vê também, né, uma outra característica importante que está na temática das letras, né? As letras falam de amor, né? Aqui é uma pessoa que está retratando, né? A persona poética aqui da canção está retratando o amor como um sofrimento, né? Então é um amor que se acabou, digamos assim, e ele interpreta isso como a saída de uma prisão, né? Já se quebraram os laços da nossa antiga prisão, já não sofro os teus desprezos, já não sofro os teus desprezos, trago alegre o coração. As modinhas portuguesas, geralmente elas têm essa conotação de um amor retratado de maneira platônica, quase assim, né? Um amor tratado de uma forma poética, né? Geralmente fala de sofrimento de amor, é muito comum falar de saudade, tristeza, né? É uma forma mais bem ligado com o estilo de poesia Arcade, né? Também é muito comum a gente encontrar referências a personas poéticas, né? Do arcadismo. Então aqui vou mostrar um outro trechinho de um exemplo. Eu não tenho partitura desse, é uma gravação do grupo Quadro Cervante.
Essa gravação foi feita ao vivo. Só um trechinho também. Essa aqui é uma gravação feita ao vivo no Festival de Música Antiga de Curitiba, na década de 1990. Grupo Quadro Cervantes, do Rio de Janeiro, com Hélder Parente, Nicolas de Souza Barros, né? O instrumental aqui que eles escolheram usar foi uma viola da gamba e um violão, que seria um instrumento aparentado aí com a viola do século XVIII, né? E há duas vozes e o acompanhamento instrumental, então tem o que a gente chamaria de baixo contínuo, né? Um instrumento grave fazendo a linha do baixo e um instrumento harmônico para completar os acordes. Então aí a gente poderia reforçar as características, né, das modinhas portuguesas, como a gente viu nesses exemplos. As modinhas portuguesas, elas têm essa temática do amor, né, esse amor cortês, esse amor mostrado nas formas poéticas da poesia Árcade. Tem outra lá que fala sobre, tem uma que fala assim, já que só estou dando, essa foi a que eu estava mostrando, né? Deixa eu ver aqui. Aí ela fala, ó, passarinho que voais, escutai meus sentimentos, vinde enternecidos, assisti aos meus lamentos, né? Essa coisa das imagens de coisas de cenas rurais, né? Pássaros, coisas da natureza, né? Então esse tipo de imagens poéticas que aparecem muito nas modinhas portuguesas. As modinhas do Brasil, elas têm uma outra característica muito marcante, que é tanto no texto como na rítmica, né? Eu tenho que mostrar aqui um exemplo, então, por exemplo, essa daqui, ó, faz parte daquele documento Modinhas do Brasil, né? Essa aqui é a edição do Edilson de Lima, naquele livro Modinhas do Brasil que ele publicou, né? Ele fez aqui também uma transcrição para notação moderna, e ele escreveu como seria tocada a parte da viola. Isso aqui não está como na partitura original, isso aqui está já uma transcrição de como ele vai tocar, né? Mas aqui já é interessante a gente observar algumas coisas. Primeiro, tem uma rítmica toda cheia de deslocamentos, né? Por exemplo, essa nota com uma ligadura aqui que se antecipa, né, de um compasso para o outro. Esse tipo de antecipação rítmica não aparece nas modinhas portuguesas. E a temática que aparece nas letras, né? Os me deixas que tu dás quando a gente pega em ti são coisinhas tão mimosas que nas outras nunca vi. Muito gosto em anhazinha de andar bulindo contigo. Ó, por essa frase a gente já vê que quem está falando é um escravo. Né? A persona poética aqui é um escravo que está falando com a senhora ou com a filha do senhor, né? Nhanhazinha, né? É uma gíria afro-brasileira, né? Como os escravos se dirigiam aos senhores. Então a gente já vê que aqui ele está falando de relações amorosas, mas são relações amorosas entre escravo e sinhazinha, né? Não que esse tipo de relações amorosas fossem comuns, era muito pelo contrário, né? O comum era o senhor e a escrava, mas talvez no tipo de público que o Domingos Caldas Barbosa estava tentando conquistar o seu sustento lá em Lisboa, né? Esse tipo de imagem de relação entre escravo e sinhá fosse mais interessante para a imaginação do público, né, da nobreza lá de Lisboa, Coimbra e Porto. Aqui a gente vê, ó, continua a presença das gírias afro-brasileiras, né? Muito gosto em anhazinha de andar bulindo contigo quando vejo que comigo tu estás enfadadinha. Ficas tão mugangueirinha. Então, essas gírias, né, nhanhazinha, enfadadinha, mugangueirinha, bulindo, né, tudo isso são termos que fazem parte do linguajar aí, que denota a presença dos escravos, né? Então, a temática aqui são relações amorosas, mas não as relações platônicas nos modos da poesia Árcade. Aqui são as relações
entre escravos e senhores, né, visualizados na relação entre um escravo e uma senhora. Vamos escutar uma gravação, que é uma gravação que o Edilson fez naquele livro, o livro acompanhava um CD, né, são gravações ainda mais próximo da linguagem, de uma linguagem mais erudita, não tem uma preocupação de ser como essas modinhas foram tocadas na época. Os pedachos que dobras quando a gente perde são coisinhas tão perdidas e das outras nunca vi. São coisinhas tão perdidas e das outras nunca vi. Das outras nunca vi. Eu tenho que mostrar só um trechinho porque eu tenho um planejamento aqui do tempo que eu posso falar nessa aula e eu acho que eu vou estourar. Então eu preciso passar para o tema dos machiches das polcas. Eu tenho que dizer que eu estou gravando essa aula dessa vez sem tempo para ficar editando, então eu estou gravando ao vivo, assim, digamos, né? Sem, e aí, por isso, algumas coisas nem sempre vão dar muito certo, mas vamos lá. Um outro momento que a gente pode perceber essa influência, ou essa presença, ou essa marca né, da musicalidade africana, ela está na maneira como a polca foi recebida no Brasil e se misturou com o haxixe. Aí preciso só comentar uma questão que é como o Carlos Sandrone analisa o pensamento rítmico africano, né? Ele cita vários estudiosos que pesquisaram as culturas africanas, principalmente as ao sul do Saara, né? A chamada África Negra, onde ele reporta a existência de uma lógica rítmica diferente da europeia, né? No geral, as musicalidades africanas usam uma rítmica aditiva, ou seja, eles não pensam em compassos divididos, né, em tempos divididos em partes simétricas, né? A música africana pensa principalmente em somatórias de elementos rítmicos de 2 e de 3, né? Então a gente poderia fazer contagens, né, como 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3. Se a gente quisesse retratar isso em uma escrita europeia, né, de partitura, isso seria retratado em figuras como colcheia e colcheia pontuada, né, uma para retratar de 2 e outra a de 3. E aí, se a gente fosse encadeando várias figuras dessas, para notar isso dentro do compasso europeu, a gente precisaria começar a usar várias ligaduras como essas que aparecem nas partituras das modinhas do Brasil, né? Então, por exemplo, esse tipo de rítmica, né, que tem deslocamentos de acento entre um compasso e outro, né, essas ligaduras de antecipação, elas refletem uma tentativa de escrever dentro do compasso europeu uma rítmica que não foi pensada em compassos, ela foi pensada em pá, 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 né, rítmicas de 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, né, divisões binárias e ternárias encadeadas, e isso então precisaria de uma outra forma de notação, ou na hora de adaptar para o compasso europeu, ela vai chegar sempre com aquelas ligaduras e antecipações. A polka foi uma dança europeia que rapidamente se popularizou e se disseminou, né? Ela surgiu na Europa e no leste europeu, né, a região ali da República Tcheca, isso se espalhou por Alemanha, Polônia, Hungria, Áustria, Itália, chegou na França, e da França chegou no Brasil, no Rio de Janeiro, né, muito rápido, chegou nos Estados Unidos, chegou em Cuba, chegou em vários lugares, né, onde tinha porto aqui na América, foi chegando, né, esse tipo de informação. A polka era uma dança, um novo tipo de dança, né, como o Carlos Sandrone ressalta no capítulo dele. Ela é uma dança de par enlaçado, que é uma diferença muito grande em relação às danças aristocráticas tradicionais, que eram se dançava afastado, né? Então, o fato de ser uma dança de par enlaçado dava um caráter mais moderno e mais aproximava mais, né, os dançarinos. Também trazia um certo caráter de flerte para a dança, né? As danças aristocráticas tinham também esse caráter de flerte, mas existia uma distância que precisava ser respeitada entre os pares, né? Entre os pretensos casais, que na polca isso já se aproxima bem mais, né? E a polca tem um ritmo binário,
e ela tem uma rítmica sempre bem enquadrada dentro da, dos pulsos do compasso, né, do compasso binário. Vamos ver alguns pequenos trechos aqui com exemplos de polcas europeias. Aqui eu vou mostrar uma gravação que não tem vídeo, é só um áudio. Então, tum, catum, tum, tum, catum, tum, tum, catum, tum, tum, catum, tum, tum. Esse ritmo é binário, né? Bem tum, tacatum, tum, tum, tacatum, tum, tum, tacatum, né? É o ritmo tradicional da polca. Esse é um grupo norte-americano da década de 1940 que gravou já em disco, né? Era um grupo que tentava representar uma polca tradicional de origem germânica. Tem uma outra gravação interessante que eu quero só mostrar um trechinho, que é um exemplo de como também a polca rapidamente foi incorporada na música erudita, na música de concerto, né? Aqui é uma o Gustavo Dudamel, regente, está tocando uma polca do Richard Strauss, que é o compositor das danças aristocráticas vienenses. Rapidamente também a sociedade aristocrática incorporou a novidade da polca, né? Então aqui a gente vê a polca numa versão para ser tocada nos salões de concerto, né? Ela era uma dança de origem rural, mas ela também rapidamente foi se urbanizando. E eu quero mostrar mais dois exemplos que mostram a coreografia da polca dançada, que é uma coisa muito importante aqui. É um curso de danças tradicionais em Viena. Aqui no canto inferior do vídeo a gente vê uma banda que está tocando no salão e ali a gente vê os casais dançando em pares. Um outro exemplo interessante que a gente pode ver é num concurso de danças, né, que eles são dançarinos mais profissionais. Essa aqui é uma polca da região da Bavária. Então, bem importante para a gente, para o objetivo do nosso estudo aqui, é observar essas características da polca ser uma dança, da polca ser uma dança em compasso binário, par enlaçado, mas como é tradição nas danças europeias, né, existe um movimento de pernas na hora das danças, mas em geral o quadril não se movimenta e mesmo a parte, né, superior, o tronco, ele tem uma certa imobilidade, né, ele tem uma postura que tem que ser mantida, mas ele não se movimenta muito. Então, essa característica musical e essa característica coreográfica, ela se mistura com características de danças e estilos coreográficos que já estavam em voga no Brasil antes, né, que é a dança do lundu. É difícil a gente saber como que era a dança do lundu, porque a gente não tem fontes assim sobre a coreografia, ou mesmo sobre a rítmica, né? A gente tem poucas fontes. A gente poderia talvez conseguir um vislumbre melhor aí do que teria sido o lundu se a gente investigar
gêneros que O são samba de roda derivados representa dessa para minha tradição lundo, vida por exemplo, o samba de minhas roda raízes. do recôncavo baiano. Aqui é um O vídeo. samba de roda representa para minha vida as minhas raízes. Esse vídeo que eu vou mostrar agora, um trecho aqui, ele faz parte de um documentário produzido pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico. Ele foi parte de uma documentação para transformar o samba de roda do recôncavo baiano em patrimônio da humanidade para a Unesco. Se você é de Bom Jesus, é só de lá. Cansei. Cansei. Esse vídeo tem no YouTube, depois eu vou postar também para vocês assistirem ele todo. Mas ali é importante observar, nesse trechinho que a gente estava vendo, é que o lundu e a forma como o lundu vem sendo derivado em outros gêneros mais recentes, né, como é o tambor de crioula no Maranhão e o samba de roda no recôncavo baiano, né, eles remontam a essas tradições das danças afro-brasileiras, que são danças de roda, não de par enlaçado como a polca, né, mas elas têm dois gestos coreográficos que são muito característicos de danças africanas, que foram então incorporadas à tradição afro-brasileira, que é o requebrado dos quadris, que não aparece nas danças europeias, e a umbigado, né? Que são gestos que remetem a elementos das tradições religiosas afro-brasileiras. Então essa umbigada, que é uma mexida da barriga, assim, né? Dá uma batida de barriga no outro dançarino para trocar, um que está no centro da roda sai, e o que está na roda vem para o meio, né? Então isso e o requebrado dos quadris, né? É interessante que na aula passada a gente falou, lá em outra aula, a gente falou dos documentos do Gregório de Matos, né? O Boca do Inferno, lá, que viveu na Bahia no século XVII. Ele já, nas poesias dele, retratava essa presença do requebrado e da umbigada, né? Que são gestos bem característicos de danças afro-brasileiras. Mas a questão importante aqui nesse tema da polca é como essas danças afro-brasileiras, né, foram incorporadas, né, o lundu se misturou com a polca era uma moda que acabava de chegar pela internet, não tinha internet, chegava pelos navios, chegava, né, as informações não circulavam tão rápido naquela época como hoje, né, não era por vídeo, mas as informações chegavam, né, então levou poucos anos, 2, 3 anos aí, entre a polca surgir no leste europeu, se espalhar por capitais na Áustria, Alemanha, Polônia, chegar a Paris, e de Paris se espalhar para vários lugares na América e também Brasil, né? Então, essa novidade europeia que chegou rápido aqui no Brasil, ela foi incorporada a uma tradição que já existia, né? As danças de roda do lundu, com umbigada e requebrado, com a dança de par enlaçado da polca. E também uma mistura da rítmica tum, tacatum, tatum, tacatum, ta, que é uma rítmica toda com acentuação regular da polca, e os deslocamentos de acentos que já apareciam naquelas modinhas que a gente ouviu antes, né? Então isso faz com que o ritmo da polca, que originalmente era pum, paca, pum, pá, comece a ter um deslocamento de acento e ficar tum, tacum, tatum, tacum, tatum, tacum, tatum. Esse ritmo que acentua a primeira, a quarta e a sétima semicolcheia de um conjunto de 8 semicolcheias do compasso binário, né? Ele já é uma incorporação do deslocamento de acento da lógica da rítmica africana, porque ele se baseia nessa soma do 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, tan, ca, cum, 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 ca, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. O Carlos Sandrone enfatiza bastante essa figura rítmica que ele chama de tresilho. E como é que fica, então, quando a polca europeia incorpora o lundu, né, afro-brasileiro, e como é que fica uma mistura, então, da rítmica, né? Vamos mostrar um pequeno trechinho aqui de um exemplo de uma polca brasileira. Esse aqui é um grupo, se não me engano, é de Florianópolis, o grupo Ginga do Mané,
que eles fazem uma pesquisa e eles estão tocando com instrumentos modernos, né, o que seria uma polca brasileira aí do final do século XIX. É uma gravação muito bem feita, bem interessante. Aqui eles estão usando um instrumental que remete ao regional de choro, que é uma formação mais do século XX, né? Mas eles estão aqui remetendo a esse ritmo da polca brasileira, ou do machixe, na verdade, né? Como eu vou mostrar aqui, os termos são muito intercambiáveis. Isso é uma coisa que o Carlos Sandrone enfatiza bastante no texto dele. O termo machixe quase nunca aparecia e como identificando as obras, as peças musicais, né? Por exemplo, Ernesto Nazaré era um grande compositor de machiches, mas ele nunca chamava de machiches, ele chamava de tango brasileiro. O Henrique Alves de Mesquita, que é um compositor que a gente vai mencionar aqui em outras aulas, também ele escrevia, ele chamou de batuque, chamou de tango brasileiro, né? Mas era essa rítmica do machixe, né? Que incorpora justamente essa figura rítmica do tum, catum, tá, tum, essa acentuação em 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, né? A rítmica do tresilho. Então esses termos eles são muito intercambiáveis, mas um outro exemplo que eu preciso mostrar aqui, que é principalmente como é que a coreografia incorporou os dois elementos, né? A par enlaçado com requebrado e umbigado. Vou pausar aqui no meio porque esse trechinho que a gente viu já é suficiente, porque eu quero enfatizar aqui que é justamente como essa mistura, né, acabou causando aí uma mistura meio explosiva, digamos assim, entre o par enlaçado, que veio com a polca, né, dançar abraçadinho, com os gestos da umbigada e do requebrado, que eram das danças de roda, né? Não era para fazer requebrado e umbigada abraçadinho, mas os brasileiros começaram a fazer isso na segunda metade do século XIX, e isso é uma coisa que causou um escândalo muito grande na época, né? Mas é a característica que fez também o machixe se tornar muito popular, né? Então, por causa dessa associação com o que seria uma dança imoral, o termo machixe ele passa a ser muito evitado pelos compositores nas obras, mas tá lá, toda vez que a gente vê essa rítmica do tum, catum, tá, tum, as pessoas já queriam remeter a essa coisa da dança agarradinha com o requebrado, né? Talvez quem retratou isso muito bem, é um exemplo na literatura brasileira, tem um conto do Machado de Assis, foi publicado na década de 1870, se não me engano, chamado Um Homem Célebre, em que ele retrata um personagem, que o nome do personagem é o Pestana, e o Pestana é um pianista que fica estudando os clássicos europeus, Mozart, Beethoven, Haydn, né? Estuda também os clássicos brasileiros, José Maurício, né? Mas esse personagem ele tenta sempre compor como os grandes mestres europeus, mas ele não consegue, ele só consegue compor polcas. Mas quando Machado de Assis fala polca no conto, a gente já sabe, né, que polca também é sinônimo de machixe, no caso. Então ele compõe essas polcas brasileiras, esses machiches, e ele leva para um editor que publica as partituras, isso faz muito sucesso, mas ele morre de vergonha porque não é digno dos mestres que ele tanto admira, né, da música clássica europeia. Então essa figura do músico brasileiro que
admira os clássicos europeus, quer ser como eles, mas só consegue fazer polcas, né, que o Machado de Assis retratou genialmente nesse conto. O José Miguel Wisnik, num texto chamado Machado Machixe, o caso Pestana, ele apresenta isso como um arquétipo do compositor brasileiro. Né? Praticamente todo compositor brasileiro, fosse do século XIX ou do século XX, né? Passando por Henrique Alves de Mesquita, Carlos Gomes, até chegar no Villa-Lobos, e depois no Tom Jobim, no Caetano Veloso, todos eles são um pouco Pestana, esse personagem do Machado de Assis, né? Que oscila entre a cultura europeia, né? A cultura alta, a cultura branca, e a presença afro-brasileira, né? Entre a polca e o lundu, né? Esse compositor que queria fazer sonatas, mas só consegue fazer polcas. Bom, o tempo que eu tinha para fazer essa discussão aqui no vídeo já esgotou. Eu não falei de tudo que eu devia ter falado, mas acho que serviu como um guia geral aí para esse assunto. Com a turma de Música no Brasil 1, a gente também vai fazer uma conversa, né, para discutir as questões dessa temática, e eu vou colocar alguns materiais para vocês ouvirem inteiro e depois, né, responderem lá a tarefa que eu vou postar. É isso.